E aí, pessoal, boa tarde. Vou ler um texto aí que estão dizendo que é do Caio Coppola, dizendo que é o melhor texto do planeta aí, falando do Bolsonaro. E vou ler e vou dar minha opinião. Vou começar aqui. Lastimos saber que muitos não lerão este brilhante texto, dominado por riquezas de detalhes, com clareza de palavras que até parece um desenho, uma pintura realista de fatos, uma obra de arte da época do realismo. Esse moleque Caio Coppola sabe escrever. Caraca, moleque já põe pra moer aqui, pra impactar, né? Eu tenho as minhas dúvidas se é do Caio Coppola mesmo. Por Caio Coppola. Aí eu testei, galera. Essa será a minha última postagem sobre o momento em que vivemos. Por mais que eu tente, não conseguirei ser curto nas palavras, mas se você, assim como eu, deseja um Brasil melhor, creio que valerá ler até o final. Sabemos que esse país é dominado por uma elite política que trocam as cadeiras, mas não trocam a corrupção. Antes éramos... Ixi, o cara voltou lá pra Portugal. Caraca, o cara foi lá atrás. Vamos aqui. Antes éramos roubados por Portugal e hoje por essa elite maquiavélica. Não distribui água no interior do nordestino, não oferece educação boa, inventam gastos e necessidades que sempre teve um único foco: manter o povo preso e devedor de favores para ganharem votos, além de não ter que enfrentar um povo estudado e inteligente. Sempre foi assim em nossas mentes. Tinha os mocinhos e os bandidos. Aí ele cita aqui os partidos, né? PSDB e PT, cada qual com seus aliados, e o PMDB aliado de todos. Nada disso é novidade para ninguém. PMDB todo mundo sabe que sempre foi na carona, né? Quem está governando, ele vai trabalhar com quem está governando para pegar as benesses. E o PSDB aqui, PT, ele deve estar falando do Teatro das Tesouras, né? Muito bem, nos últimos anos, graças à Lava Jato, encabeçada por Sérgio Fernando Moro, eu preciso mandar o nome completo aqui, fala Moro logo. Descobrimos o quanto éramos enganados. Ambos os partidos nasceram de anistiados e hoje entendemos o porquê eles fugiram. Todos safados, todos metidos em sujeiras, todos. Aí aparece Jair Messias Bolsonaro, que promete tirar os brasileiros do jugo dessa elite corrupta, ou por acreditar nele, ou por não haver outro que derrubasse o PT. Ganhou as eleições. Beleza, aqui eu acompanhei o Bolsonaro quando era um deputado federal. E inclusive que eu ganhei 240 latas de cerveja e ninguém pagou, porque eu falei que o bicho ia virar presidente e ninguém acreditou. Por incrível que pareça, não é que ele cumpriu o que prometeu? Será que ele cumpriu mesmo? Tem tentado limpar ministérios, universidades, estatais, renovar a forma de fazer política nesse país, acabar com a corrupção, enfim, fazer o que todos nós sempre quisemos. Ele prometeu, né? Mas eu acho que não está fazendo, não. Nunca nossas estatais deram tanto lucro. Nunca os políticos ladrões ficaram tanto tempo sem mamar. Nunca tivemos ministros tão técnicos. Nunca tivemos um governo sem nenhum escândalo de corrupção. Nunca foi tentado moralizar tanto esse Brasil. Aqui eu não sei se o texto vai falar, mas o ministro da Educação, Bolsonaro não conseguiu segurar, né? Porque o Dias Toffoli pediu a cabeça dele, né? E o Bolsonaro entregou. Eu tô errado. Continuar aqui. Acontece que, concomitantemente a esse sucesso, os que faziam parte do sistema passaram a atacar Jair Messias Bolsonaro dia e noite,
tirando o foco das coisas boas desse governo, desviando a atenção para coisas banais. Voltando aqui nos ministros, o Guedes aí ficou bem chateado, né? Que teve aquele plano lá um plano de econômico aí feito pelo Ministério da Casa Civil, né? Pelos militares. O Guedes ficou sabendo pela televisão. Aí ele ficou bem chateado. Até hoje ele tá chateado com essa história aí. Então, esse país sempre parou no carnaval e futebol. A política do pão e circo sempre funcionou. Que é uma beleza por aqui. Mas agora discutimos que Jair Messias Bolsonaro dá entrevista de Havaianas, que ele fala demais, que ele não tem postura de presidente, que ele aceita todas as provocações, que ele é tudo, menos quem está colocando o país nos eixos. Já parar para pensar nisso? Isso que foi antes, né? Hoje em dia, sei não. Olha a força que essa mídia maldita tem. Não vou aqui explicar o que não recebe mais bilhões de reais em propaganda do governo e por isso tentam derrubá-lo. Aqui é isso mesmo. Agora, engraçado que a Record, ela tá recebendo dinheiro do governo mais do que nunca, né? Recebendo muita grana do governo federal. Se dando bem pra caramba. Estamos carecas de saber disso, então me pergunto, por que cargas d'água todos caem nessa? Continuando meu raciocínio, também não entendo uma coisa. Vamos dar nomes aos bois. O que acham desses nomes? Rodrigo Maia, Davi Colume, Wesley. Cadê? Não colocou Michel Temer aqui? Aécio Neves. Não tem Michel Temer, não tem Roberto Jefferson. Cadê? Ficou estranho isso aqui. Confiariam tê-los em sua empresa em cargo de gerência? Sim ou não? Algum presta? Algum não possui serpente no lugar da língua aí? Algum te passa credibilidade? Agora que você já pensou na resposta, pergunta. Já parou para pensar que toda essa escória é contra Jair Messias Bolsonaro? O Bolsonaro tá com Michel Temer, né? Estão unidos ali, mais do que nunca. Então essa pergunta aqui já não cabe mais. Ou não teve tempo de pensar porque Jair Messias Bolsonaro disse ontem, ridicularizado pela mídia, não deixou você pensar nisso. Vamos em frente. Que ele fica falando palavrão, não sei o que, besteira. E João Dória, Joyce e tal. Voltando aqui no Joesley aqui. Tem essa denúncia aí, né? De 9 milhões aí pro advogado deles, né? Vamos ver o que vai dar nisso aí. Dória jogando pela mídia, João Dória, Joyce House, meu Lobão, Bebiano que ele matou? Ou que morreu de infarto, estranho, né? 50 anos morreu de infarto. Sim, eram todos aliados de Jair Messias. De repente, tá. Aqui fala do Magno Malta, que ele também não virou as costas. Não deve falar, não. Vou continuar aqui. Esse texto é longo pra caramba. Não apenas que não são mais, são ferrenhos adversários que todo mundo... Sempre em disputas políticas, cada um vai pro seu lado. Porque Carlos d'Água esses não param nem por um segundo de meter bala. Não se trata aqui de briguinha. Não se trata aqui de amor ferido. Está claro que tentam enfraquecê-lo para ganhar uma vantagem, concordam? O que eles ganham com isso? Todos esses vira-casacas, uns mais, outros menos. Aqui deve estar falando de mim, então, né? Usaram a figura de Jair Messias Bolsonaro para se eleger. Agora continua usando a figura. Tá a galera que foi na onda aqui. Mas você nunca parou para pensar nisso, porque o Jornal Nacional mostrou a resposta
cabrosa que Bolsonaro deu a um jornalista, né? Eu não vejo mais TV, então vamos em frente, mais nomes. Jornal Vale, Família Gomes, Sarney, Collor, Requião. De Bolsonaro ou contra ele? Se sempre foram donos do poder, agora Bolsonaro não deixa mais fazerem conchavos, por que vocês acham que são contra ele? Já pensaram nisso? Ou a forma que a Folha inventa problemas no Planalto, dia sim e outro também. Eu não vejo Folha, não vejo mais nada, não leio jornal. Agora, meus amigos, some todos esses nomes acima relacionados e através de um exercício de imaginação, coloque todos de um lado e o de outro. Coloque Bolsonaro e seus ministros técnicos. Pronto, imaginou? Um lado essa coja, do outro Bolsonaro e os técnicos. De que lado você ficaria? Eu respondo para você, mas bem alto. Vocês entendem por que eu fiz questão de criar essas últimas 3 postagens? Vocês estão sendo manipulados e o pior, ajuda essa corja quando compartilhamos as merdas que eles postam. Já. Continue o exercício de imaginação e coloque lá da corja, empresários com os nomes da Odebrecht, a JBS de novo, né? Vamos ver essa denúncia aí, né? Empresários com os nomes da técnica da Van. E aí? Já está envergonhado ou ainda não? Preciso citar. Diga com quem andas e eu direi com quem tu és. Ou não precisa. Aí começa a corda, né? Bom, isso posso chego na verdade a intenção desse postagem. Se usar palavras como o establish, o status, core, porque esses meus textos estão sendo compartilhados por pessoas que infelizmente não conhecem seu significado. Vou tentar explicar de uma forma bem simples o momento em que estamos vivendo. Ao querer fazer desse país um lugar melhor, o Bolsonaro está tampando os vazamentos da máquina Brasil e pedindo de dinheiro. A cada buraco tampado, uma equipe ficava sem a boquinha e tempo. É bom esclarecer que nessa minha analogia, essas equipes nunca empregavam a melhor solução para consertar o Brasil, e sim em forma de luz brilhar. A cada buraco tampado, novas equipes pediam um pouquinho, até a hora que eles se reuniram e falaram: gente, hoje nós acabamos com esse cara ou vamos ficar sem nossas mordomias. Pior, ou tiramos ele de lá ou vamos descobrir aqueles vazamentos que criamos e seremos presos. Gente, esse mecanismo está a todo vapor, onde Globo, Folha, UOL, Leitão e blogueiros estão os vira-casaca, caciques, empresários honestos, a oposição tem de salvar os seus buracos. E como farão isso? Inventarão motivo para criar um impeachment e ponto. Por terem maioria no Congresso, tirar Bolsonaro e meio caminho já está livre. Ah, mas se eu visse é o Milton Mourão, o que fazer? Entraram no Congresso para aprovar uma lei que o Milton Mourão não possa assumir e sim trocar por eleições indiretas. Ou seja, o presidente, mas isso aqui não foi para frente, não. Gente, não sou eu que estou inventando isso. Basta dar um Google, isso que é verdade. Bolsonaro apanha de todos os lados, todos os dias, que perde a paciência e retruca do jeito impossível dele. Pronto, acaba alimentando. Fiz questão de criar essa postagem para tirar o maior número de amigos desse transe mediático, informar que não sabia que era antes. Outro assunto, Sérgio Moro. Agora vai atacar o Moro. Vai dizer que o Moro aqui agora é contra o Brasil. Vamos ver, essa parte não li não. Já parar para pensar que os filhos de Lula nunca foram investigados, mas em contrapartida, os filhos de Bolsonaro não podem dar um peido, que já viram manchete em toda a mídia? Parem para pensar só um minuto. Vamos dizer que existe a tal rachadinha. Não, a tal rachadinha existe. Todo mundo faz isso. Concessionários, o deputado tem 20. Vamos dizer que a média... Aqui tá respaldando a corrupção, né? Tá tentando justificar. Cara, o cara roubou R$1, o bicho é bandido. Então eu vou nem ler isso aqui, vou pular. Está lotado de vídeos na internet mostrando terras na Argentina, tal. Alguém escuta sobre o Aécio? O Aécio, o STF blindou, né? Foi protegido por quem? Inclusive, não sei se foi o Gilmar Mendes que blindou o Aécio e o Gilmar Mendes agora tá blindando Queiroz, né? Esse papo de fake news tá
tão defendido pelo Moro, agora usada por ele. O ministro também dizia que não havia. Agora há. Veja a imagem abaixo como ele alterou seu título só para adicionar isso. Veja a imagem abaixo, onde Hassmann tirou os parlamentares do governo e colocou todos da oposição. E isso ainda enquanto aliada do Bolsonaro. Não dizer que ela saiu por causa do Eduardo. Acorda, gente, tudo premeditado. Não tenho que ter o ônus dessas palavras, não. Só estou mostrando o que tem na internet sobre fatos. Quem tem que provar é quem possa mais para o Ministério Público. Para a PF, a Justiça tinha a obrigação minimamente de investigar, não acho? O novo ministro mal chegou e olha a outra imagem, a resposta que deu pro reportezinho de merda, pau mandado noblar. Esse cara me representa. Mal trocou o comando do Ministério, a Polícia Federal é a última testemunha viva. Sim, se você não sabe, outros morreram de formas bem estranhas. Tipo queima de arquivo mesmo. Hoje, em seu depoimento, já apontou Jean Willis como mandante. Aqui eu não entendi direito o que ele quis dizer. O novo ministro mal chegou e olha a outra imagem. A Polícia Federal não teve. Alguém aqui fala das urnas eletrônicas? Todos viram essa tomar rasteiro no tapetão pra Dilma e que nunca desculpamos. Vocês lembram? O PSDB nem reagiu. Tudo malandragem. Concordo. Quase saí, Messias. Bolsonaro dança também nas últimas eleições. Sabe-se lá Deus porque não conseguiu. Dança também nas últimas eleições. Duvido que o PT teve aquele montante de votos. Os únicos países que ainda usam essa maldita urna é o Brasil e a Venezuela. Puta país. Cara, eu também achava que lá no Nordeste foi modificado, mas hoje não. Eu acho que o pessoal votou em peso mesmo no Lula. Dias Toffoli nunca sequer conseguiu passar em exame para juiz e, no entanto, hoje preside o STF, que vocês acham que é o único que pode lutar contra vergonhas como essa. Vergonhas como essa? O Toffoli liberou Queiroz, né? O Bolsonaro ficou feliz da vida. Gente, Bolsonaro pode não ser ideal, mas é o único que decidiu lutar por nós contra esse mecanismo. Se a gente não ficar do lado dele, somos nós que vamos tomar. Toda a mídia tem levantado a lebre que Bolsonaro está se vendendo para o Centrão, também acho. Claro que a mídia colocou como novo PT, óbvio. Estão com medo porque Bolsonaro, assim que adquire maioria legislativa, e tenta desesperadamente colocar a opinião pública contra isso. Lembram que eles detêm a maioria legislativa? Se perder o Centrão, ficam sem a lei que retira Mourão. Puta estratégia inteligente de Bolsonaro. Eita, mito, xadrez, 5D. Por falar em desespero, quando Mandetta foi exonerado, todos esses pilantras divulgaram notas. Quando Sérgio Moro saiu, Rodrigo Maia e Davi Columbi não abriram a boca. Sabem por quê? Eu não sei não. Porque após a coletiva de Moro, a popularidade dele explodiu para cima e Bolsonaro foi para lama. Confesso que até chamei de burro. Bolsonaro é de burro. Após esse pronunciamento, quando ficou clara a trairagem. Que deu aquela coletiva desastrosa, né? E principalmente após Sérgio Moro liberar trechos de conversa para o Jornal Nacional, o jogo reverteu totalmente. Bolsonaro explodiu para cima de Moro, despencou. Eles estavam comemorando e quando acordaram do transe ficaram totalmente sem razão. O povo está assim nas redes sociais. Entro nos comentários desses safados e vejo quantas pessoas brigam, xingam e discutem com eles. Escolham aleatoriamente alguns e vão visitar seus perfis. Faço questão, são pessoas reais e indignadas e não robôs. Robôs é desculpa usada por eles para provar que não estão em baixa com o apoio da mídia que não aborda sobre isso. Fica por si só. Essa invenção de que bolsonaristas criam fake news é balela. A maior fornecedora de fake news é a própria mídia. Hoje inventaram que empresários deixaram de apoiar Bolsonaro imediatamente desmentido pelo dono da van. Como ficamos sabendo dos feitos desse governo, como a pavimentação de estrada iniciada 40 anos atrás e nunca foi realizada, aquela transamazônica, né?
Sabemos porque nós compartilhamos e não a mídia que informa. E eles não perderam bilhões de propaganda. Também estão perdendo assinantes para as redes sociais. Nós que compartilhamos as redes sociais levamos a informação adiante, entenderam? Querem inventar que somos robôs, que enviamos fake news e com isso o WhatsApp passa a permitir somente um compartilhamento por vez. É tão claro... Ele dá uma risada aqui. Deixa eu ver se ainda tá acabando aqui, galera. É tão claro todas essas medidas desesperadas para a influência brasileira contra Jair Messias Bolsonaro. Para mim é tão claro isso tudo que fico admirado com amigos que compartilham essas merdas. Quem... Aí tem um nível, né? Tem os caras que compartilham muita merda porque é petista mesmo, né? E outros porque estão indignados com a promessa que o Bolsonaro não está cumprindo. Ei, amigo, sabe o que você virou? Massa de manobra, sabia disso? Virou um mero peão nesse jogo de xadrez imundo. Ufa, acabei. Cheguei onde queria chegar com esse texto. Vamos ver como é que vai fechar o texto aqui. Fiz o que achei certo, segui a voz de um homem honrado, Segui a voz de um homem honrado. O homem honrado é o Bolsonaro? Tento mostrar com fatos, imagens e explicação simplória o que está acontecendo bem abaixo de nossos narizes. Agora, amigo, é com você. Ou apoia quem está nos defendendo, ou segue criticando o seu jeito rude, infantil, improvisado e intempestivo de falar e aumentar a chance dessa corja voltarem. O Bolsonaro está se juntando com a corja, né? Eu continuo preferindo um cara verdadeiro, que não sabe falar, a um ladrão campeão de oratória. O cara verdadeiro eu acho estranho, né? Porque o advogado do Bolsonaro tava guardando o Queiroz na casa dele e falou que não sabia, né? Estranho. Como você pode ajudar Bolsonaro e você mesmo contra essa corja toda? Simples, comece a postar o que está a favor de Bolsonaro. Para de compartilhar Globo, Folha, UOL, mesmo se a matéria for de cãozinhos não adotados. Nos vídeos dessa corja, dê dislike e principalmente deixe de seguir nas redes sociais. Ou seja, que é virar massa de manobra agora do Caio Coppola, né? Todos eles são perfis abertos. Se quiser saber algo, busque na lupa e leia, mas não dê mais força a eles, porque todos, absolutamente todos, querem continuar mamar nas tetas do Brasil. Eu falei mamar, né? Bolsonaro, ele é deputado por 30 anos, né? Então, ganhando uns 30 mil lá, todas as mordomias a gente que paga. Ou a gente que pagou, né? E continua pagando. Então, ele também mama. Mama bonito. E comente abaixo que concorda, caso concorde mesmo. Assim, seus amigos também tomarão conhecimento dessa trama para voltarem ao poder e criamos assim criamos assim uma corrente do bem. Pode se sentir um bosta, eu deixo. Eu também votei na FHC, Joyce, Dori e também me sinto enganado. E um merda. Eu não me sinto um bosta, não. Desde o momento que eu fiz campanha pro Bolsonaro e eu falei, do jeito que eu coloquei ele, eu também tiro. Agora eu não apoio mais. Cara, eu não vi nada de novidade aqui. Um texto, acho que não é do Caio Coppola. Acho que ele coloca aqui só pra tentar... Olha só. Tentando justificar a rachadinha do Flávio com a corrupção do filho do Lula. Que absurdo. Texto sem novidade, que pra mim não agregou nada. Isso aí, galera. Falou.